Ora, vamos analisar e perceber o porquê destes números com a ajuda de António Araújo, o Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Ora, Marta Temido, a Ministra da Saúde, diz que este falhanço não é culpa do Governo. De quem é a culpa, afinal? Bom, nós vimos na peça atribuir as culpas às greves que ocorreram no final de 2018. Tal não corresponde à realidade. Se analisarmos os dados que estão publicados pela ACSS, o número de doentes que têm ultrapassado os tempos máximos garantidos tem vindo a crescer substancialmente ao longo dos anos. E, portanto, não é causa, não é consequência de uma greve que ocorreu no final de 2018. Isto deve-se muito ao desinvestimento que se tem verificado no Serviço Nacional de Saúde. Desinvestimento em termos de recursos humanos, nós temos menos médicos, menos enfermeiros, menos auxiliares de ação médica, independentemente daquilo que a Sra. Ministra venha dizer. A partir de quando é que esse desinvestimento começou a acentuar-se? Tem-se acentuado nestes últimos anos, particularmente. Repare, quando se passaram das 40 horas, por exemplo, para as 35 horas semanais dos profissionais de saúde, não se acautelou, por exemplo, o número de enfermeiros que iria exigir essa medida a mais, contratarem a mais, para colmatar as deficiências que já existiam antes. E, portanto, as deficiências agravaram-se muito mais. Nós, neste momento, temos salas de bloco fechadas e ouviram-se, e porque não por falta de médicos, mas muitas vezes por falta de outros profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares de ação médica, administrativos, que não são repostos, que se reformam ou que saem da função pública e que depois o Governo não os repõe. E, portanto, estamos a atravessar tempos muito difíceis em termos de recursos humanos. Depois temos também falta de investimento em termos de infraestruturas. Nós temos hospitais muito velhos, hospitais que estão muito degradados e que não garantem as condições mínimas para determinados atos médicos. Depois temos também parque de maquinaria pesada muito ultrapassada. Tem que haver um investimento agora nos próximos anos em termos de renovação de TACs, de ressonâncias magnéticas, de aparelhos pesados, porque acontece que eles estão a funcionar de uma forma muito deficiente e avariam-se com muita frequência e atrasam também muitos exames. E, portanto, estes atrasos que se vêm verificando nos tempos máximos de resposta garantida é uma consequência de tudo isto. E nós tememos, a Ordem dos Médicos teme, que isto venha ainda a piorar. Mas essa não tem sido a postura da Ministra da Saúde. Não, portanto, infelizmente não. Algumas declarações bem positivas e que o Serviço Nacional de Saúde tem prestado os cuidados. Infelizmente não. Nós vimos agora, por exemplo, o caso da obstetrícia, que ocorreu na Grande Lisboa, mas, por exemplo, o caso da obstetrícia não é crítico só na Grande Lisboa. E eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, em Bragança, a maternidade de Bragança, do Hospital de Bragança, tem apenas 4 obstetras. E 4 obstetras, todos com mais de 55 anos. O que quer dizer que se eles neste momento decidirem não fazer serviço de urgência, e podem legalmente fazê-lo, a maternidade fecha. Fica sem médicos obstetras em Bragança. Fica sem obstetras lá a Bragança. E o que acontece a estas mulheres, por exemplo? Teriam que ir para Vila Real. Teriam de fazer um percurso. Teriam de fazer um percurso, muitas vezes quase 200 quilómetros para vir a Vila Real. E um parto, e sabe isso melhor que eu, não se compadece com tempos de espera. E isto que se passa na obstetrícia de Vila Real, passa-se, por exemplo, na ortopedia de Vila Real, mas passa-se na obstetrícia do São João, do Hospital São João, em que, sendo um serviço altamente diferenciado, em que não está em causa apenas a questão dos partos, mas está em causa, por exemplo, seguimento de grávidas de risco, rastreios de cancro do colo, do útero e do ovário e tudo isso, não há profissionais para fazerem as consultas. Estão muito alocados à urgência, depois estão muito alocados ao internamento e não os há para fazererem as consultas. O envelhecimento dos profissionais de saúde também é um problema. É um problema gravíssimo neste momento. Mas porquê que os jovens então não conseguem lugares? Essa é uma pergunta que deveria fazer à Sra. Ministra, como é evidente, mas o que é facto é que a tutela, neste momento, tem lançado concursos de colocação dos jovens médicos que, primeiro, não respondem aos anseios dos serviços de saúde, não respondem aos anseios dos diretores de serviço das unidades de saúde e não respondem aos anseios dos jovens médicos. E o que é que acontece é que muitos desses concursos ficam com um número de vagas muito elevado que não têm candidatos a concorrer, porque os jovens preferem
ir para o privado, emigrar de Portugal para o estrangeiro e não concorrerem para determinadas vagas. Só uma última questão, em relação às greves que têm acontecido esta semana, o caos na saúde, como é que os portugueses podem encarar estas greves? Depois de ouvir todas as queixas que estes profissionais têm feito, devem juntar-se a eles ou não? Eu faço-lhe notar que esta greve foi apenas um pequeno grito de revolta dos profissionais de saúde face às más condições de trabalho e face à degradação do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esta greve é sobretudo uma greve na defesa dos utentes do Serviço Nacional de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, faria todo sentido que os cidadãos portugueses se unissem e apoiassem os profissionais de saúde, porque neste momento os profissionais de saúde estão extremamente preocupados com a saúde do Serviço Nacional de Saúde e com os cuidados que nós prestamos aos cidadãos. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Boa noite.